Bem, como de hábito, as pessoas levantam a mão, se identificam e fazem perguntas concisas. Vamos recolher 3 e fazemos uma primeira rodada de respostas. Lá atrás. Boa tarde, eu sou Juliano Deliberador, doutorando da Faculdade de Direito da USP. Eu gostaria de perguntar ao presidente Gerson se ele entende que o federalismo brasileiro oferece condições de indenizar essas bacias que acabam sacrificando, cedendo águas para outras bacias. Quem mais? Está todo mundo esclarecido a respeito do assunto? Boa noite, eu sou a Alba Gil, sou jornalista na Agência F. Eu gostaria de fazer 2 perguntas. A primeira é se as previsões para a estação de são agora tão negativas quanto eram ao princípio de ano e qual vão ser os procedimentos da Sabesp nessa área, e também se os poços artesianos têm realmente ajudado a paliar a crise. Obrigada. Mais uma. Eu vi... Sérgio, vou te deixar para a próxima. Não, critério de... Sérgio, então vamos fazer aqui a gentileza ao Sérgio. Aqui você fica para a próxima já inscrito. Primeiro dizer que eu tive um grande prazer em ouvir um engenheiro falando, Sérgio Freitas, sou aqui do Catavento. E tive um grande prazer de ouvir um engenheiro falando, depois de anos e anos ouvindo economistas e financistas, que a gente não entende nada. Mas o engenheiro tem uma linguagem clara, lógica, claro que eu sou engenheiro, não é? Eu percebi que era uma autoelogio. Em segundo lugar, eu queria entender por que aquele gráfico fantástico que tem da média pluviométrica da região de São Paulo, o mínimo de 53, e agora o mínimo, que é metade, o atual, que é metade do mínimo anterior, por que isso não é conhecido? Eu li artigos e artigos nos jornais, em revistas, aparentemente técnicos, nunca vi um gráfico como aquele, que é absolutamente claro, além de outros pontos que eu poderia mencionar, mas só para simplificar. Vamos pegar mais uma pergunta dele ali, e aí voltamos para a mesa. Obrigado. Felipe de Andréa Gomes, eu sou advogado aqui em São Paulo. Eu gostaria, se possível, de ouvir um pouco mais sobre a despoluição do Rio Pinheiros, a questão ideológica aí que tem entrave na despoluição. Obrigado. Muito bem. Gerson, vamos lá. Bem, primeira questão do doutorando da USP sobre indenização de bacias. Há uma confusão sobre quem decide sobre o uso da água de bacias. Eu vou começar pelo caso do São Francisco, né? Quando se imaginou a transposição do Rio São Francisco, por que foi concebido isso? Foi concebido porque, como eu expliquei antes, os reservatórios, os açudes no Nordeste, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, eles são subutilizados. Eles ficam, cheios, evaporando. E essencialmente porque não tem... tá bom. Pois não, tá bom. Essencialmente, eles ficam cheios, evaporando, porque a memória histórica mostra que tem coisas horríveis que acontecem quando, há cerca de 1878, se não me engano, morreram centenas de milhares de pessoas. Então, não, centenas de milhares, não, exagerei. Milhares. Essa regra de operação só poderia ser mudada se tivesse a segurança de que, de alguma forma, você pode encher os açudes, quando você usa eles para produção, qualquer coisa, e tem água que vem do São Francisco para enchê-los. Essa era a lógica. Bom, e foi feito e, na realidade, o que se pretendia tirar do São Francisco, estou usando como exemplo, né? O que se pretendia tirar do São Francisco era alguma coisa como 3% da vazão média, em termos médios. A vazão média transposta é de 3%. Está no erro, não é nada. Apesar disso, o Bispo Capri fez uma greve de fome. Então, eu até, na época, eu escrevi, quem sabe se algum bispo da região receptora faz também uma greve de fome para se contrapor, porque, enfim, era absolutamente... Eu escrevi um livro, quando saí das agências reguladoras, e que tem um capítulo sobre isso, que eu digo que, a meu ver, o Bispo Capri prestou um desserviço, porque ele desviou o foco da discussão
para um tema irrelevante, que assim é faltar água. Quer dizer, então, é um tema muito sensível, as pessoas sentem sede. Como eu falei há pouco, o pessoal lá do Rio de Janeiro, meus vizinhos do Rio de Janeiro, ficam com medo que o São Paulo roube toda a água. Tal. Não tem racionalidade nenhuma disso, está tirando 5,250, bobagem. E, assim como lá do São Francisco também, era 2%, 3%, não tem nenhuma racionalidade, é só emoção. Né? Bom, e aí foi mal, porque tinha uma série de temas relevantes que tinham que ser discutidos, por exemplo, como é que se garantiria a sustentabilidade do empreendimento, né? Quem é que iria pagar pela operação e manutenção daquela infraestrutura, tudo isso ficou relegado ao segundo plano, discutiu-se se tinha água ou não, que era óbvio que tinha. Então, agora, o introito para a sua pergunta foi o seguinte: como é que se indeniza, ou como é que se compensa a bacia doadora pelo uso da água em outra bacia? Isso tem uma regra, quer dizer, a bacia receptora é uma tomada d'água, é como se fosse uma irrigação, só que uma irrigação depois do divisor de águas, ou um uso para uma cidade depois do divisor de águas. Não tem diferença nenhuma, quer dizer, ela tem que ser tratada como qualquer outro usuário da mesma bacia hidrográfica. Então, se os usuários da bacia do São Francisco pagam pelo uso da água, também assim deve-se pagar aquela água que é transposta. Agora, essa discussão toda no passado não existia, quer dizer, como eu expliquei há pouco, a região metropolitana de São Paulo depende de água transposta. Né? Quase metade da população de São Paulo vende água transposta do Piracicaba para cá. Lá no Rio de Janeiro, toda a água é transposta, vem do Paraíba do Sul. Então, vamos dizer, a demonização de transposição de bacias, que são feitas no mundo inteiro, a Los Angeles não existiria, é uma transposição do Rio Colorado. Então, essa demonização, é isso que eu falei um pouco, que fica no terreno emocional e, em geral, não tem razão. A maneira de indenizar é um usuário como outro qualquer dentro da bacia. Né? Bom, a pergunta da senhora, da F, a questão da previsão atual, de fato, no início do ano, a situação era dramática. Janeiro, a vazão era muito abaixo da média, e em janeiro de 2015 foi até abaixo de janeiro de 2014. Então, como ali eu mostrei, quando eu subi foi um ato de coragem, porque ali a situação era muito ruim, a previsão era ruim. Fevereiro choveu, melhorou, março melhorou, hoje a previsão é melhor do que do ano passado. Nós estamos tendo vazões um pouco melhores, não estão na média ainda, mas são melhores do que do ano passado. Então melhorou um pouco a expectativa. Em relação a poços, muito se fala do aquífero Guarani, se não podia tirar água do aquífero Guarani. O aquífero Guarani é uma fonte importante de água no oeste do estado de São Paulo. Por exemplo, Ribeirão Preto usa muita água do aquífero Guarani. Então, o oeste é importante. Aqui não, aqui tem água de poços, tanto assim que muitos estabelecimentos usam água de poços, mas não é em grande quantidade. É uma coisa, vamos dizer, acessória. Não é daí que nós vamos tirar o abastecimento da população como um todo. Bem, a questão do gráfico, esse gráfico daqui. Sabe, eu cansei de mostrar esse gráfico a todo mundo. A probabilidade de 0,004, eu sempre repito isso. Mas isso não tem glamour. Quer dizer, isso é boa notícia. Não é boa notícia. Isso é uma notícia, digamos, técnica. Então, eu não consegui. Eu estou aqui. Não é a primeira vez que eu mostro isso, eu sempre mostro. Mas não teve a repercussão que eu gostaria que tivesse tido. Em relação a Pinheiros, é uma coisa parecida com o negócio da transposição. Quer dizer, há muitas técnicas para despoluir rios. Tal, bom, o ideal é o seguinte: você implementa o sistema de coleta e tratamento do esgoto. Né? Ainda assim, o rio fica poluído, porque grande parte da poluição é difusa. Nós até falamos, né, sobre isso outro dia. Grande parte da população, mesmo que você tenha 100% de coleta, 100% de tratamento, não temos. Mas mesmo que tivesse, parte da poluição vem de lixo carreado das chuvas. As ruas ficam sujas e tem parte do lixo que não é que é a poluição difusa que tem em todos os lugares. Essa poluição difusa é tão pior quanto pior é o sistema de coleta e destinação final ao lixo. Bem, mas, de toda maneira, o ideal seria que nós chegássemos a esse saneamento completo que não temos ainda na região metropolitana, mas que, eu repito, na década de 70, o Sena espero que o presidente não me desminta, mas o Sena e o Potomac, em Washington, eram poluídos. Quer dizer, foi feito uns programas na França de uma maneira, nos Estados Unidos de outra, mas que, essencialmente,
viabilizou financeiramente na França criaram o Redevance, que era o consumidor de água, da conta de água tinha lá uma conta, uma taxa pela poluição. Quer dizer, olha, a sua cidade não tem saneamento pleno, então você vai pagar uma taxa de poluição que é a Redevance. Aqui nós temos o contrário, nós temos, imagine, que às vezes até a Fiesp mesmo entra na justiça dizendo assim, eu não quero pagar pelo esgoto, porque o meu esgoto não é tratado. Como se isso fosse como se coleta e tratamento de esgoto fosse algo como água ou energia elétrica, que o beneficiário é o indivíduo. Quer dizer, a água, se abre a torneira, o benefício é meu, não é do vizinho. Energia elétrica, eu ligo a tomada, o benefício é meu, não é do vizinho. Mas coleta e tratamento de esgoto, o beneficiário desse serviço é a coletividade. Alguém entrar, e tem um monte, tá? Hoje eu estava vindo do Tribunal de Justiça aqui discutindo isso. Tem empresas que entram na justiça para não pagar, por exemplo, para não dar a sua contribuição ao bem-estar social, à saúde e tal, porque ela diz, não, eu segui aqui o meu esgoto e cheguei à conclusão que o meu esgoto não é tratado. Caramba, isso é um ato, eu acho, altamente antissocial. Mas temos um monte de ações na justiça dessa natureza. Mas eu me perdi aqui dizendo o seguinte, que o ideal seria que nós tivéssemos 100% de coleta e tratamento, mas antes disso, tem métodos, e isso demora décadas. Como na França, como nos Estados Unidos, demora décadas. Estamos empenhados em seguir isso. A Sabesp tem um programa que tem empregado bilhões de reais, enfim, um programa ambicioso. Está fazendo. Vai demorar. Antes disso, pode ter um atalho. Foi tentado um método. Anos atrás foi tentada a flotação. Eu não quero defender a flotação. Tem vários métodos possíveis. Um deles é a flotação. A flotação você joga na água um coagulante e você remove a maior parte das impurezas, porque ela flutua e você tira ela da superfície. Bom, essa água passou em quase todos os parâmetros que medem a qualidade de água, menos num, que foi o nitrogênio amoniacal. Quer dizer, a concentração de nitrogênio amoniacal é um dos parâmetros. Tem um monte de parâmetros. Um deles estava acima do que se aceita como a classe 2. O que é isso? Os rios, os lagos, etc., eles são classificados com relação ao que você quer fazer com eles. Se você quiser usar aquela água para abastecimento de populações, ele tem que ser pelo menos classe 2. E aí, a Billings, os rios, eles na realidade têm classes variadas. Quer dizer, na nascente ele é classe 0, sei lá, maravilhosa, e depois ele fica classe 78, não existe classe 78, fica classe ruim, depois vai. Enfim, tem vários trechos. A Billings, se nós pegarmos a Billings perto do represa Pedregulho, onde teria a reversão, seria a classe 85, não sei qual é. Não tem 85, estou falando. Seria uma classe horrorosa, é muito poluído. Mas mais a montante, não. Mas a montante ele vai melhorando. Então, por causa desse parâmetro que não atendia a classe 2, parou-se com a experiência. Eu acho que tem que ser discutido. Quer dizer, pode ser que tenha um outro método que permita passar ou reconhecer que perto da barragem não é a classe 2, mas a montante é. Enfim, querendo achar uma solução, que eu, como eu disse, teria tríplice ganho, né? Urbano, por causa do Pinheiros ficar despoluído, ter água na Billings, tanto para a produção de energia elétrica no centro de carga de São Paulo, quanto para abastecimento, quer dizer, eu não estou nem dizendo que tem uma solução definitiva, mas esse assunto é tão relevante, que não deveria ser no primeiro tropeço que devia se desistir da ideia. Esse é um pouco o que eu estou dizendo. Bom. Começar por esse último ponto. A empresa metropolitana de águas e energia de São Paulo, a EMAI, assim como a Sabesp, é uma empresa de capital aberto do governo do Estado e é dona, vamos chamar entre aspas, dos dois principais reservatórios da região metropolitana, que são a Billings e a Guarapiranga, bem como estava incumbida da despoluição do Pinheiros. A questão da despoluição do Pinheiros é, como você notou, elevar a vazão para a Billings e, a partir daí, aumentar a vazão para a Henry Borden, que é uma usina geradora de energia elétrica que hoje utiliza 25% de sua capacidade instalada,
justamente porque tem pouca água da Billings para lá e tem pouca água da Billings porque tem pouca água do Pinheiros para cá. A EMAI é uma empresa gestora de reservatórios. Por outro lado, a Sabesp é a maior conta de energia elétrica do estado de São Paulo. Justamente são séries de bombas nesta região metropolitana, altos e baixos, etc., é uma conta muito forte de energia. E, portanto, um aumento da vazão e o aumento da utilização de capacidade de Henry Bonder geraria um recurso de energia elétrica que, ademais do valor, permitiria que uma eventual crise de energia elétrica, não estamos longe, não seria uma crise, não se transformaria numa crise de abastecimento de água. Os governadores, por experiência, Covas, Serra, Alckmin, etc., apoiam a ideia, conhecem a incorporação da EMAI pela Sabesp, tem modelos correspondentes. Por que a EMAI resiste à incorporação da EMAI? Porque a Sabesp resiste à incorporação da EMAI, que faz todo sentido do ponto de vista de ganhar controle sobre os principais reservatórios, Billings e Guarapiranga, da região metropolitana de São Paulo. Kelman, Fabrício, da Folha de São Paulo. Aqui. Você falou das válvulas de segurança, numa metáfora com as termoelétricas no sistema elétrico, e falou do projeto no Paranapanema e do Ribeira. Queria saber o que tem de já desse projeto, os detalhes que a gente pode falar sobre ele. Boa tarde, meu nome é Marta. Apesar do senhor não ter falado sobre as obras, eu gostaria de entender como será a estação elevatória do Rio Grande. Ela é similar à do Taquacetuba? Ela pode ser feita em 3 meses? Isso. Obrigada. Eu sou Bruna, sou mestranda da Radboud University na Holanda. Achei bem interessante que você citou que lá eles usam com sabedoria, né, unem o meio ambiente com a infraestrutura na gestão pública. E a minha pergunta é exatamente sobre isso, porque eu venho estudado sobre isso, minha tese é exatamente sobre a crise, gerenciamento de água, e eu não vejo nada falando sobre planos de cobertura vegetal, de coberturas das matas ciliares, das matas nativas, para a gente conseguir estocar e reter água nesses mananciais que estão secando. Então, como é que a gente faz muitas obras para se esperar chuva, para se transpor água, mas a gente não está olhando por esse lado ambiental que é preciso ter a mata do lado para poder manter a água, né? Então, minha pergunta é nesse sentido. Eu sou Vera Cabral e a minha pergunta acrescenta um pouquinho a sua. A gente falou bastante de obras que trabalham com deslocamento de água de uma bacia para outra, mas o outro lado, eu sou ignorante sobre o assunto. Eu outro dia ouvi uma matéria sobre, eu acho que é algum município na região de Campinas que faz um tratamento de esgotos, de efluentes bem eficaz e que permite que a água seja reutilizada. A gente tem obras e propostas nesse sentido? Ok. Então, começando pela pergunta do Calab. Eu não conversei nenhuma vez na Sabesp sobre a hipótese... Aliás, conversei assim em passando, mas não aprofundei sobre essa hipótese que já tinha sido levantada várias vezes de fusão de Sabesp e EMAI. Pessoalmente, quer dizer, como eu tenho historicamente um pé em cada área, água e energia, eu acharia um espetáculo. Acho que tem toda a complementariedade, acho que a Henry Borden tem uma potência de, eu não exato, o número exato não me lembro, mas é maior que 800 megawatts, no centro de carga, aqui. Né? Então, do ponto de vista de estabilidade elétrica, do ponto de vista de produção de energia elétrica, então é uma lástima que esse patrimônio esteja subutilizado, uma pena. E como se diz, a Sabesp é uma grande consumidora de energia elétrica, porque mover água ou esgoto é bombear, é consumir energia elétrica. Então, faz todo sentido essa sinergia. Só um passando, faz também sentido sinergia com lixo. Quer dizer, as soluções de incineração de lixo geram calor
e calor serve para secar lodo das estações, e o lodo, por sua vez, tem seco, tem poder calorífico semelhante à de lenha, então pode entrar nos fornos. Então, tem uma série de soluções sinérgicas com lixo e com de produção de energia, e naturalmente com a hidrelétrica em embora. Faz todo sentido. Nesse momento, nessa crise e tal, eu fiquei satisfeito que a EMAI, agora sob a liderança... já me escapou o nome do... Bom, bom, enfim. Ela está interessada em reanalisar essa história do Pinheiros. Então, a EMAI vai estar preparando um edital para ver de que maneira pode trazer iniciativa privada para, no fundo, gerar valor. Quer dizer, o objetivo é, com a energia, o valor da energia que se gerar, viabiliza tudo. Quer dizer, o valor da energia, essa é a meta, conseguir viabilizar tudo isso. Agora, a forma institucional, se nós vamos juntar ou não, tal. Aproveito para falar um pouquinho de um assunto do dia hoje. Hoje os jornalistas me perguntaram que a CVM deu uma multa, aplicou uma multa ao governo do Estado, porque supostamente o governo do Estado não teria... ele é o controlador tanto da EMAI quanto da Sabesp, e os acionistas minoritários da EMAI entraram, acho que na CVM e tal, reclamando que a direção da EMAI, em alguma época, não agora, não teria reagido à altura da retirada de água, mínima retirada de água que a Sabesp faz dos reservatórios operados pela EMAI. E a resposta que eu dei, eu queria repetir aqui, a resposta que eu dei é o seguinte, essa atitude da CVM não reconhece o fato que a Lei 9433 de 1997 diz o seguinte, que a água nos mananciais, não importa quem construiu a barragem, a água está nos mananciais, que é um recurso de um bem de uso comum, não é privado. Há muitos anos, há várias constituições, a água nos rios ou nos lagos deixou de ser um bem privado, não é um bem público. E cabe ao gestor público, no caso, o DAE, decidir como é que vai. E a lei diz que essa água, para o uso prioritário, como não podia ser diferente, é para o abastecimento humano. Então, responsabilizar os dirigentes da EMAI por uma suposta leniência, a meu ver, não faz sentido, porque eles não podiam nem ter reagido, eles tinham que... É obrigação de lei. Então, o Calab quer interferir. Para utilizar a água, a Sabesp tem uma outorga do DAE para utilizar a água da Billings sem ônus. Portanto, essa é a resposta à demanda dos minoritários. Agora, mas essa questão dos minoritários são demandas bilionárias, também estariam resolvidas com a fantástica hipótese que eu acho que existe de construir essa incorporação. Antes mesmo disso, eu ontem, por acaso, estava num evento no Rio de Janeiro de setor elétrico, um evento muito grande de setor elétrico, e encontrei o novo presidente da EMAI, que eu não conhecia. A primeira coisa que falando foi, primeiro isso, quer dizer, não tem sentido acusar os antigos dirigentes por uma coisa que seria, se eles tivessem agido, estariam contra a lei. Segundo, a Sabesp, sem ônus, tem que ser revisto. Acho que a Sabesp deve compartilhar com a EMAI os custos de operar essa infraestrutura, sem problema nenhum. Isso nós vamos chegar já. E, se evoluirmos satisfatoriamente, eventualmente fazemos uma fusão. Eu sou altamente favorável a isso. Essa questão de agora é de ver como é que faz isso. Bom, essa é uma. O Fabrício pergunta sobre Ribeira e Paranapanema. Existe em outubro de 2013, foi publicado um relatório que é o plano da macrometrópole, que é mais do que a região metropolitana, né? Envolve a região metropolitana de Campinas e várias outras regiões. Nesse plano da macrometrópole, olhando a longo prazo, se não me engano, era 2030, se não me engano, não? Hein? 35. O horizonte era 2035. Nesse plano, se corretamente... Aliás, essa é uma outra resposta interessante. Não houve planejamento. Claro que houve. Tinha um plano aprovado em outubro de 2013, na véspera de começar o problema. E esse plano identifica fontes de água. Esse que eu mostrei. O Ribeira, Paranapanema, mas é a nível de plano, não é projeto de engenharia ainda, nem sequer projeto básico, é só nível de plano. Agora, com essa nova situação, é preciso pegar esse plano e transformar em anteprojeto, depois, talvez, nos mais viáveis, virar projeto básico. Isso está sendo estudado. Não está sendo estudado pela Sabesp, está sendo estudado pela Secretaria de Recursos Hídricos. Ok?
Marta pergunta se a estação elevatória do Rio Grande vai ser igual o Taquacetuba. Eu, honestamente, não sei. Eu não olhei o projeto da... a sua dúvida é se ficará pronto a tempo. Eu digo o seguinte, ficará. Não tem nenhuma dificuldade de ficar pronto a tempo. Então, não tem nenhuma... agora que você levantou, eu vou até pedir para ver o projeto, mas ninguém me levantou nenhuma dúvida sobre isso. Hein? Não... não, porque, enfim, o projeto é um projeto de bombeamento, simplérrimo, não tem dificuldade nenhuma. Bom, ok, eu vou examinar se tem algum problema. Não, mas olha, esse negócio, deixa eu só falar um pouquinho de transparência. Hoje eu até assinei um negócio sobre transparência. Quer dizer, essa lei de transparência, às vezes, leva algumas coisas, não é o caso aí, nesse caso da bombeamento não é o caso, mas leva algumas coisas que eu acho um pouco absurdas. Quer dizer, nós estamos recebendo demandas de dizer onde é que estão nossas válvulas, nossas instalações subterrâneas, que são coisas de segurança. Quer dizer, o que alguém quer saber onde estão as instalações que pode ser até objeto de terrorismo? Não tem limite, não é toda a informação que tem que ser disponível de todo mundo, né? Aliás, a lei até prevê isso. Tem informações que são reservadas, não é toda. Não é o caso aí nesse. Esse eu vou ver. Uma estação de bombeamento não tem dificuldade, projeto de engenharia não tem problema nenhum. Vou ver se tem alguma dificuldade. Bom, Bruna. Agora eu acho que eu vou me dar mal. A resposta da Bruna, vou me dar mal, Bruno. Pelo seguinte, cobertura vegetal, ela é... Bruna. Peraí. Bruna aqui. O outro reuso, certo. Bruna, cobertura vegetal, ela é muito importante como mata ciliar para evitar a erosão. Ela é importante para regularizar os fluxos, porque você diminui a variância dos rios, mas ela não aumenta a vazão média dos rios. Não aumenta. Por quê? Porque depende da cobertura vegetal. Quer dizer, aí eu digo o seguinte, a vazão em Itaipu, Itaipu é uma bacia, o Paraná, no Brasil, a bacia do Paraná tem 800 mil quilômetros quadrados em números redondos. Itaipu está lá na saída, né? Tem 800 mil quilômetros. Nos últimos anos, nos últimos 30 anos, a vazão afluente a Itaipu aumentou. Não diminuiu, aumentou. Aumentou muito, 20%, comparado com o período anterior. Quer dizer, divide, sei lá, 70 anos, 80 anos, em dois segmentos, e o segmento mais recente tem vazão maior. Se você for tentar explicar isso por mudança climática, não explica. Não explica. Eu tenho um aluno de doutorado na COP que trabalhou nisso. E trabalhou nisso com um pesquisador de Harvard, né, com o John Briscoe, que faleceu, lamentavelmente, e com o Monkfrost. A explicação é o uso do solo. É mudança do uso do solo. A melhor explicação, não é definitivo, mas a melhor explicação, a meu ver, científica, é mudança do uso do solo. Em décadas antigas, digamos, a cobertura era floresta. Na floresta nativa, a evapotranspiração é maior do que se você tiver pasto ou soja. Então, quando você substituiu, eu não estou dizendo que isso é bom, mas é científico. Quando você substituiu mata nativa por soja ou por pasto, você diminuiu a evapotranspiração. E aí você aumentou a quantidade de água que fica no terreno, que vai escoar ou superficialmente ou vai infiltrar e depois virar o chamado escoamento básico dos rios. Bom, então tem dois efeitos. Você, quando, vamos dizer, se tinha floresta e tira a floresta, você aumenta a vazão média, mas aumenta também a variância, isso é ruim. Aumentar a vazão média pode ser bom. A variância, a variabilidade é ruim, né? Agora, e o contrário, se você tem um solo nu e você faz o reflorestamento, acontece tudo ao contrário. Então, o que eu quero dizer é que o fenômeno é muito complexo para ser simplificado como assim, reflorestamento resolve tudo. Esse é um mito. Eu disse que ia ser crucificado, porque esse é um mito difícil de ser contraposto, mas é um mito, lamento. Já que você fez a pergunta, eu te respondo que nem sempre aumenta a quantidade de água nos reservatórios. Aliás, também, falando nessa questão de mudança climática, só uma observação. Nesse evento lá que eu tive em Washington, foi interessante, porque todo evento que eu vou do Banco Mundial, eu pergunto, e vocês vão continuar sendo contra os reservatórios? Porque eles pararam, o Banco Mundial parou de financiar reservatório pelo mundo afora, né?
E dessa vez eu repeti a pergunta. Vocês vão continuar? Aí, dessa vez, tinha até membro do board, do banco e tal. Disse, não, nós agora vamos financiar reservatórios pelo mundo afora. Aí eu fiquei até, pô, caramba, por que tal? O que mudou? Mudou por causa do mudança, paradoxalmente, por causa da mudança climática. Porque, de um lado, tem ações de mitigação, né, ou seja, tentar diminuir a emissão de CO2, mitigação, e outro, vamos nos adaptar. Bom, o que faz a mudança climática, enfim, que se imagina? Aumenta a variabilidade. Como é que você contrapõe aumento de variabilidade? Estocando. Você estoca quando tem água em excesso e usando quando falta. Então, bom, a floresta tem esse efeito. Ela diminui a variabilidade, isso é bom. Isso é bom. Mas ela não é verdade. Veja, em média, ela tem dois efeitos. Um, ela diminui a variabilidade. É bom. 2, ela diminui a disponibilidade de água nos rios. Isso, às vezes, é bom, às vezes não é. Entende? É isso. Tá? Bom, deixa eu ir para a pergunta sobre reuso. Reuso. A Sabesp já faz. A Sabesp é sócia de um empreendimento chamado Aquapolo, que é com a Odebrecht. A Sabesp e a Odebrecht são sócios no Aquapolo. Nesse empreendimento, ele tem capacidade de produzir 1.000 litros por segundo de reuso. E são membranas. A água passa por membranas e sai, você olhar no copo, você poderia querer beber. Não está ainda potável, mas para uso industrial ela é utilizada. Há um grande esforço agora, está sendo utilizado no momento 600 litros por segundo, nós estamos fazendo um esforço grande para aumentar, para substituir a água potável. Há várias hipóteses que nós estamos estudando de pegar essa experiência de uma escala pequena e aumentar muito. Por exemplo, Singapura, quase toda a água de Singapura é reuso. Né? Existem dois tipos de reuso. O reuso direto, que é poucos lugares. Para minha surpresa, direto tem poucos lugares. E reuso, o que é direto? Direto você sai da estação de tratamento de esgoto, passa por membrana e joga na estação de tratamento de água direto. O reuso indireto sai da estação de tratamento de esgoto, passa em membranas. Membranas como se fosse um superfiltro, tá? E joga num reservatório. Aí lá no reservatório fica lá misturando com outras águas, tal, repousando, e depois vai para uma estação de tratamento de água. Eu descobri agora em Washington, não sabia, mas que em Washington, que grande parte da água de Washington é de reuso indireto. É de reuso indireto, eu não sabia. Né? E não é membrana. Em Washington é uma técnica antiga, tem 30 anos isso. É que os americanos não falaram, eles fazem isso. Eles tem lá em Washington tal, e tem esse sistema. Bom, nós estamos pensando em o reuso indireto em dois casos. Um é tirar a água. Nós temos uma grande estação de tratamento de esgoto, que é Barueri. Passar por membranas e jogar no Baixo Cutia, que é um sistema produtor, um dos mais complicados, porque a qualidade de água em bruto não é boa. Então necessita de muito tratamento para torná-la potável. Mas jogar no reservatório. E o outro, mais ambicioso, esse está ainda muito assim, seria ter uma das possíveis válvulas, como se fosse a termoelétrica, em situação de necessidade, não sempre, porque em geral não será necessário, seria levar parte do efluente de Barueri lá para o reservatório de onde vem o Cantareira. Se nós já tivéssemos isso hoje, mistura com a água do Cantareira tal, e seria no Paiva Caixa, o reservatório Paiva Caixa. Isso está ainda em nível de conceito, digamos. Mas esse seria uma solução definitiva para São Paulo, porque daria a estação de tratamento de esgoto de Barueri está uns 10 metros por segundo, de forma que é uma válvula, e misturaria com um reservatório enorme. Quer dizer, não tem, só do ponto de vista de risco sanitário, não tem. Né? Tem um problema de um pouco uma natureza psicológica, mas se o Washington usa, por que não aqui? Né? Bom. Já em cima da hora, é verdade, você tem razão. Sobrou uma pergunta aqui final, duas, e aí a gente de fato encerra. Boa noite, meu nome é Célio Salles, sou da Universidade de São Paulo. Obrigado pela oportunidade e tudo mais. Bom, eu tenho observado todo o cenário da crise e tudo mais, e antes de janeiro, né, quando a gente teve um mês mais crítico, né, como o senhor bem observou, eu observei que tínhamos reuniões
praticamente semanais com os prefeitos da região metropolitana. E, a partir das chuvas de fevereiro e março, essas reuniões desapareceram da mídia. Enfim, eu gostaria de saber se a Sabesp ou o governo do Estado continua em diálogo com municípios da região que está sendo afetada por a crise. A outra é uma questão um pouco delicada, mas acabou saindo na mídia, em relação ao movimento do Exército na sede da Sabesp, ali em Pinheiros. Eu gostaria de uma opinião a respeito. Obrigado. Mais uma última pergunta aqui. Na verdade, a minha não é uma pergunta, é só um esclarecimento, porque eu trabalho na Fiesp, eu sou responsável pela área de saneamento básico, departamento de infraestrutura, e eu só queria dizer que a Fiesp ela jamais se negou em pagar pelo tratamento de esgoto. Ela apenas exige que a Sabesp ela trate esgoto, já que ela cobra esse serviço na tarifa e que ela trate esse esgoto, mas é que ela jamais se negou em pagar por esse serviço, apenas isso. Legal. Posso fazer uma coisa totalmente inapropriada, que é eu fazer uma pergunta muito rápida, mas não, ouvindo a tua descrição da gestão da crise, me dá a impressão, digamos, de uma empresa que está tendo que lidar com uma situação que é bastante inédita, né? E o que, digamos, na tua avaliação, este é um aprendizado interessante do ponto de vista da eficiência da empresa? Bom, vamos lá. Primeiro, sério, reunião com prefeitos, tem um comitê de gestão da crise, que é presidido pelo secretário Benedito Braga, do Recursos Hídricos. Já se reuniu algumas vezes com os prefeitos da região metropolitana e estão desenvolvendo um plano de contingência, que o que eu apresentei aqui é apenas vamos dizer, a contribuição da Sabesp a esse plano de contingência, porque envolve muitos outros setores, não é só a Sabesp, tem a área de educação, a área de saúde, defesa civil, tem um monte de coisas, e ações das prefeituras. Então, isso, eu diria o seguinte, está acontecendo. Tem um comitê funcionando e está preparando naquela linha que eu falei, torcendo para o melhor, mas se preparando para o pior. Então, isso está em andamento. A questão do Exército, quem foi que falou isso? É você mesmo, a questão do Exército. A questão do Exército, eu fui consultado se podia fazer uns exercícios lá, porque é claro que a Sabesp, em qualquer lugar do mundo, qualquer grande cidade, o abastecimento de água é um ponto crítico do seu ponto de vista de segurança, é claro. O Exército, eu não sei nem como é que surgiu essa confusão toda. Esse negócio, o exercíciozinho, eu não estava ontem na Sabesp, eu não vi. Mas, enfim, os soldados, os oficiais do Exército, imagino que não estavam, não invadiram. Nós demos permissão para eles entrarem, para verem segurança, fizeram um teste lá. Eu não dei maior importância, além de estar preparado para uma emergência, é isso. Eu não sei bem, eu não cheguei a ver, eu estive ontem fora, não vi repercussão. Mas, enfim, não tem nenhuma... A Sabesp não foi invadida pelo Exército, se é que alguém acha que aconteceu isso. Bom, em relação à Fiesp, claro que eu não estou falando da conta da Fiesp, evidente, nem a senhora respondeu dessa maneira. Eu estou falando da posição ideológica da Fiesp. E aí, eu agradeço a sua pergunta, porque me dá a oportunidade de explicar algo muito importante. Eu estava hoje no Tribunal de Justiça tentando explicar isso. A agência reguladora, como é que se calcula a tarifa? Né? A tarifa é calculada grosseiramente, da seguinte maneira. A agência reguladora diz o seguinte: para o serviço que está sendo prestado, qual deve ser a receita que a concessionária precisa? De energia elétrica, ou de água, de qualquer coisa. Né? Aí digo, o serviço que está sendo prestado agora é padrão suíço, ou sueco? Não é. Norueguês? Não é. Então, para esse padrão, qual é a tarifa? Podia se perguntar, e para ser igual ao padrão norueguês, qual seria a tarifa? Bom, seria uma tarifa superior à capacidade de pagamento da população, que está relacionada à renda. Quer dizer, nós não podemos ter um serviço com uma qualidade superior ao serviço, à capacidade de pagamento, à renda da população. É isso que limita. Né? Bom, então, primeiro, o que faz a agência reguladora? A ANEEL, no setor de energia elétrica, a CESP, aqui no caso da Sabesp, é dizer, bom, para prestar esse serviço um pouco melhor, tem que melhorar, tal, essa é a renda, essa é a receita que precisa ter, receita. Bom, aí diz, agora vamos
decidiu qual é a receita. Bom, então quantos metros cúbicos ela vende? Ela vende tantos X metros cúbicos por ano. Divide a receita pelos X metros cúbicos, dá o custo médio, né? Tantos reais por metro cúbico. Agora vamos distribuir isso aí. Aí tem uma estrutura tarifária. É como se fosse um monte de gente num almoço repartindo a conta. Vamos repartir a conta. E aí, desde muito tempo, aqui no Brasil, há uma lógica de que deve-se tratar os desiguais de forma desigual. Então, o metro cúbico de água para o comércio ou para a indústria é mais caro do que o metro cúbico para a residência. E o da residência é mais caro do que de uma área vamos dizer, de pobreza. As populações mais pobres têm um desconto maior ainda. Então, a divisão do custo do serviço é feito com diferentes categorias de usuários e que pagam pela prestação de serviço. Como eu falei anteriormente, o uso da água é individualizado. Quer dizer, o beneficiário é o indivíduo. Mas os demais todos é um rateio de custo que a sociedade faz. Podia ser uma taxa, podia ser um imposto. Fez-se isso na tarifa. Quando alguém diz, repito, que é isso que eu acho que a tese, eu estou falando isso de uma forma construtiva, eu acho que há um equívoco de entendimento na Fiesp sobre isso. Diz assim, não, eu segui, imagine isso, não é isso que se faz, mas imagine só para a gente ilustrar. Imagine que eu jogo uma tinta vermelha na saída do esgoto do meu estabelecimento, da minha indústria, seja lá o que for, e vou seguindo. Aí descobri essa mancha, que vou seguindo, de colorida, ela pode chegar na estação de Barueri, de estação de tratamento de esgoto. Ou não, depende de onde está. Parte chega, nós não temos 100% de esgoto tratado. Aí alguém diz assim, não, mas então eu segui a minha mancha e o meu esgoto não chegou a Barueri, então eu não vou pagar. Para mim falta lógica nisso, porque, na realidade, é um rateio de custos entre todos. E se ele for bem sucedido, porque entrou na justiça para fazer isso, não tem almoço grátis, a conta dá 0 a 0. Isso vai acontecer o seguinte, ou tu vai pagar, porque a empresa vai ficar desequilibrada, não vai ter aquela receita, ou o tratamento vai degradar. Quer dizer, essas vitórias de setores, quer dizer, quem tem o olho azul não precisa pagar. Bom, ou paga menos, os outros vão pagar mais, porque o que estabelece, o fundamental, é a receita. A receita está fixa. Deveria ser fixa. É o que é necessário para prestar o serviço. Então, essas ações de setores, eu não estou falando, desculpa, eu falei da Fiesp, mas vale para uma série de setores. Agora tem um setor que diz o seguinte, o rateio de conta nos shopping centers agora tem que ter uma lógica parecida com os dos consumidores residenciais. Bom, se essa tese prevalecer, bem, significa uma coisa muito simples. Os consumidores residenciais vão pagar mais, porque senão o serviço não é prestado. Ou então, como diz o Sérgio, cai o padrão, cai mais ainda. Então, porque ninguém faz mágica. Quer dizer, é equivocado a ideia de que o serviço não é padrão suíço, porque sucessivas administrações ao longo de décadas, em todas as empresas públicas, todas, sempre foram administradas por incompetentes. Não é possível, não é assim. Há muitas empresas incompetentes, mas não são todas, e não é sempre. E quem procura vantagem setorial joga a conta no colo dos outros. Eu acho que isso não é percebido. Eu estou disposto, não, eu sei, mas eu estou disposto a ir na Fiesp. Não, está bem. Mas é que tem ações na justiça. É que há ações na justiça. Ok. Por último, aprendizado. Sérgio. Eu não sei, porque eu não estava na Fiesp antes. Né? Fiesp. Não estava na Sabesp antes. Não estava na Sabesp antes. Aliás, eu estou na Fiesp. Eu sou do Comitê de Infraestrutura da Fiesp. Eu estou na Fiesp. Eu não sei dizer. O que eu acho é o seguinte: está tendo muita efervescência. Quer dizer, o desafio é novo, realmente. Quer dizer, tem que pensar fora da caixa. Eu, quando cheguei, eu repeti Milor Fernandes. Eu disse: olha, livre pensar, só pensar. Então, eu disse: olha, pedi a primeira observação. Me digam vocês qual é a solução para 2015.
Eu brincava e dizia, quem entrar aqui para me falar sobre 2016 está expulso da sala, porque eu quero resolver 2015, porque não tinha solução para 2015. Então, 2015. Aí, várias ideias são essas que estão sendo implementadas, são essas que vieram. Aí eu ainda disse, olha, quem sabe se tem outras ideias fora, quer dizer, quem sabe se alguém tem uma máquina fabulosa, uma solução mágica que nós não pensamos. Aí eu fiz uma chamada, a Sabesp fez uma chamada dizendo, olha, se alguém, são essas, alguns jornalistas talvez tenham visto, era um documento que dizia, esse é o problema, nós identificamos essas possíveis soluções e talvez não tenhamos visto tudo. Então, quem tiver outras ideias, venha. Aí recebemos 100 contribuições, 100. Nem 99, 101, 100. E quase todas era venda de produtos, tinha coisas curiosas, tinha um sujeito que propunha uma torre que captaria energia cósmica e tal, transformaria, tinha umas coisas assim, curiosas, mas tinham coisas interessantes. Mas o que nos deu conforto, tem coisas que nós vamos perseguir. Em 2016, 2017, sugestões concretas. É que não tinha nenhuma de implementação imediata. Nós precisávamos para 2015, imediato. Nenhuma que nós não tivéssemos pensado. Então, disse, tá bom, então, isso, de certa maneira, é um elogio à capacidade de reação, de criação, de pensamento da estrutura da Sabesp. Eu estou completamente à vontade, porque estou lá há 4 meses. O corpo técnico da Sabesp, que eu tenho lidado, é extremamente capaz, muito competente. Então, é gente que sabe da solução. Eu acho que é uma honra estar dirigindo a empresa como a Sabesp, uma empresa competente, né?